Então, gente, na nossa aula anterior, nós trabalhamos com a circunferência. Então, vocês viram que o que é o raio de uma circunferência? O raio de uma circunferência é a distância do centro da circunferência até a circunferência. E foram dado 3 atividades para vocês fazerem. Então, a atividade número 3 foi dado: determine os pontos C e D do plano que estão simultaneamente a 2 centímetros de A e 4 centímetros de B. Então, a primeira coisa, nós vamos achar a distância de A até B, que é 5 centímetros. Então, como são 3 letras, eu vou fazer primeiro a letra A. Então, eu vou colocar a distância de A até B aqui, ó, 5 centímetros. Ok? A e B. O que eu sei? Eu sei que os raios da circunferência A é 2 centímetros. Então, eu vou pegar aqui o meu compasso e vou marcar 2 centímetros. Peraí, deixa eu marcar aqui. 2 centímetros, ó. E vou traçar a minha circunferência. Hoje eu vou comprar um compasso. Ó. Ó. Opa. Eu não vou fechar ela não, porque vai ficar difícil de eu contornar aqui na minha mão. Então, o que importa é esse aqui, 2 centímetros. A outra circunferência tem 4 centímetros. A B tem 4 centímetros de raio. Então, ó, 4 centímetros aqui, ó, do 0 até o 4. Vou até virar a folha aqui, ó, para ficar mais fácil. Não, aqui mesmo. Ó, 4 centímetros. Vou traçar aqui, ó. E vou traçar a circunferência. Ó. Então, pediu ponto C e D. Então, as duas circunferências se cruzam, aqui se interceptam nesses pontos C e D. Por que as duas circunferências se cruzaram em 2 pontos? Por quê? Porque o raio de A mais o raio de B é igual a 6 centímetros. E a distância de A até B é 5 centímetros. Então, a soma do raio é maior, então as circunferências vão se cruzar. Isso chama circunferências secantes. Por que elas são secantes? Porque elas interceptam em 2 pontos diferentes. Aí, na letra B, nós sabemos que o ponto A e B está a 5 centímetros de distância. Então, A, B. Nós sabemos aqui, ó, na letra B estão simultaneamente o A 2 centímetros e o B 3 centímetros. Então, vamos lá. 2 centímetros de raio. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos conseguir fazer aqui, né? Tem que ser certinho. Ó. Então, vamos lá. Então, uma circunferência de raio 2 centímetros, que é o A. Agora, a outra tem 3 centímetros de raio. Acho que eu vou fazer com um só. 3 centímetros de raio.
3 centímetros. Vou virar aqui. Ó aqui, ó. Opa. Gente do céu. Três centímetros. Aqui, ó. Ela passou aqui, ó. O ponto. O que acontece nessa circunferência? O ponto que eles pediram, o ponto E e F, o ponto E é coincidente com o ponto F. Por quê? A distância A mais B é igual à distância dos raios, vou colocar aqui, ó, raio de A mais raio de B é igual a 5. E a distância de AB também é igual a 5. Então, quando isso acontece, nós chamamos essas circunferências de circunferências tangentes. A circunferência tangente, elas têm um ponto só encostam uma na outra. Agora, nós vamos para a atividade C. Nós sabemos que a distância de A até B é 5. Porque a distância é a mesma para todas as letras. Falou o quê? Que o raio de A é 3. Então, vamos lá. Raio de A é 3. Então, aqui. Vou fazer só uma parte da circunferência também, tá? 3. E o raio de B é 1. Esse aqui vai ficar difícil, porque é pequenininho. É 1. Então, ó. Esse aqui, ó. Então, o que aconteceu com as duas circunferências? Elas não se encontraram, elas são chamadas de circunferências externas. Porque a soma do raio de A mais o raio de B deu igual a 4 centímetros. E a distância de A até B deu 5 centímetros. Então, a distância entre os centros da circunferência é maior que a distância, que a soma entre os raios. Então, o que acontece? As circunferências não encontram. Então, o que nós sabemos com isso? Que a circunferência, quando elas são secantes, a distância entre a soma dos raios é maior que a distância de A até B. As circunferências são tangentes quando a distância de A até B é igual à soma dos raios. E as circunferências são externas quando a distância de A até B é maior que a soma dos raios, ok? Agora, nós vamos para a atividade número 4. A atividade número 4 eu vou fazer até na apostila. Então, vamos lá. Utilizando régua e compasso, determine os pontos que estão a 3 unidades do eixo das ordenadas. Então, 3 unidades. 1, 2, 3. Então, aqui, ó. A reta que a circunferência vai passar é aqui. E há 2 unidades do ponto A. 2 unidades do ponto A representam o quê? O raio. Então, o raio é 2 unidades.
Então, nós vamos ter que fazer uma circunferência, ver aonde os pontos interceptam esta reta, sabendo que a circunferência tem 2 pontos, 2 unidades de raio. Então, eu vou primeiro achar o raio aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Concentro aqui, vou traçar uma circunferência que intercepte essa reta que eu tracei aqui. E lerei. Aqui, ó. Então, ela vai cortar a reta nesses 2 pontos aqui. Aí você pode chamar o ponto que você quiser, ó. É F, A, B, A não, porque o A já tá aqui. B, C, C, D. Então, ela vai cortar nos pontos B e C. Utilize compasso e régua e determine os pontos que estão a 3 unidades do eixo das ordenadas e a 2 unidades do ponto A. Quais são os pontos que estão a 2 unidades do ponto A e a 3 unidades do eixo das coordenadas? São os pontos B e C, que são esses pontos que interceptam a reta. Na atividade número 5, pediu que determine, utilizando compasso e régua, os pontos que estão sobre a reta T a 3 centímetros de C. Então, os 3 centímetros é o quê? É o raio. Então, nós vamos ter que vir aqui e achar 3 centímetros de raio. Ó. Vamos lá. 3 centímetros, tá aqui. Então, o que que eu faço? A ponta seca do compasso em C e vou traçar a circunferência que intercepta a reta T. Aonde que ela intercepta? Eu vou até aumentar minha reta aqui, ficou pequeno. Ó. Determine, utilizando compasso e régua, os pontos que estão sobre a reta T e a 3 centímetros de C. Qual que são esses pontos? Aqui, ó. Os pontos E e F. São esses 2 pontos que estão a 3 centímetros de C. Ó. 3 centímetros de C aqui, ó. Você pode até conferir lá com a sua régua aqui, ó. 3 centímetros. 3 centímetros do ponto C e que corta a reta T. É igual aqui, você pode medir, olha lá, 2 centímetros, ó. B, aqui tem 2 centímetros. E A até C também tem 2 centímetros, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí da casa de vocês, 2 centímetros. Então, esse é o ponto A. Não precisa ser E e F. Você pode colocar as letras que vocês quiserem. Então, a circunferência corta a reta T nesses 2 pontos. Precisava nem de colocar ponto também. É só você colorir o ponto que já está indicando o ponto aonde a circunferência, onde cortou a reta a 3 centímetros de distância de C. Então, agora, nós vamos para circunferências e polígonos regulares. Nós já sabemos que polígonos regulares são aqueles polígonos que possuem os lados iguais e a medida dos ângulos também iguais. Então, aqui eu tenho um quadrado que está inscrito em uma circunferência. O que é inscrito? Ele está dentro da circunferência. E nós temos um pentágono também inscrito em uma circunferência. Está dentro de uma circunferência. Então, tá aqui, ó. Os polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados congruentes e todos os ângulos com medidas iguais. Por exemplo, o quadrado e o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, nós já sabemos que um triângulo é equilátero quando ele possui todos os lados iguais. E os quadrados têm todos os lados iguais.
O triângulo equilátero, ele possui também todos os ângulos iguais, lados iguais, ângulos iguais. Então, agora, nós vamos, continuar. Todo polígono regular possui um centro que coincide com o centro da circunferência. Se o polígono está inscrito na circunferência, se ele está dentro da circunferência, o que eu sei? Que o centro da circunferência é o centro do polígono também. Porque para eu construir esse polígono aqui dentro, eu construí a circunferência. Então, todo polígono regular possui um centro que coincide com o centro da circunferência, que passa por todos os seus vértices. Para o polígono estar inscrito na circunferência, estar dentro da circunferência, os vértices desses polígonos têm que estar em cima da circunferência. Aqui, ó, se eu tiver um polígono, uma circunferência, e o polígono assim, ó, ele não está inscrito na circunferência, ele está dentro da circunferência, mas não inscrito. Para estar inscrito, os vértices têm que estar em cima da circunferência. Aqui, ó, esse pentágono está inscrito na circunferência, porque os vértices do polígono coincidem com a circunferência. Então, os raios com extremidades em dois vértices consecutivos determinam um ângulo com vértice no centro da circunferência. Olha aqui o quadrado. Esse aqui é um raio da circunferência, ok? Esse aqui é outro raio consecutivo, a partir do mesmo ponto, ó. Então, eu tenho este ângulo aqui, que é chamado de ângulo central. Este aqui também, em relação a esses dois raios, é chamado de ângulo central. Esse aqui também é chamado de ângulo central, porque com os dois raios. Aqui também é um ângulo central, que é a partir dos dois raios. No pentágono, a mesma coisa. Pentágono, este aqui é chamado, é um ângulo central, que é um ângulo formado pelos dois raios. Aqui também é um ângulo central, um ângulo formado pelos dois raios. Aqui também é um ângulo central, aqui também é ângulo central e aqui também é um ângulo central. Agora, como que nós vamos calcular a medida deste ângulo central? Como que eu vou fazer para achar a medida do ângulo central? Para eu achar a medida do ângulo central, é só eu fazer. Se você observar aqui, olha, se a gente somar esse ângulo central com este ângulo central, com este ângulo central e com este ângulo central, dá uma circunferência. E nós sabemos que a circunferência tem 360 graus. Então, para eu achar este ângulo central, o que eu tenho que fazer? Dividir 360 pelo número de ângulos centrais que tem a figura. E vocês prestem atenção que o número de ângulos centrais que tem a figura é igual ao número de lados do polígono. Quantos ângulos centrais tem o quadrado? 1, 2, 3, 4. Quantos lados tem o quadrado? 4. Então, para eu achar a medida do ângulo central, é só eu dividir 360 por 4, aqui no caso do quadrado. Então, o ângulo central é igual a 360 dividido por 4, 90 graus. Então, o ângulo central do quadrado é 90 graus. Se você prestar atenção aqui no pentágono, olha, eu também tenho, se eu somar todos esses ângulos centrais, eu chego em uma circunferência que é a soma dos ângulos, que a circunferência tem 360 graus, ok? Então, para eu achar o ângulo central de um pentágono, o que eu faço? 360 dividido pelo número de ângulos centrais que tem o pentágono. Mas o número de ângulos centrais do pentágono é igual ao número de lados. O pentágono tem 5 lados, então o ângulo central vai ser igual a 360
dividido por 5 vai dar 7 vezes 5, vai dar 72 graus. Então, o ângulo central de um pentágono é igual a 360 graus. Aí, o que eu sei? Para eu achar o ângulo central de qualquer polígono, é só eu fazer o quê? Dividir 360 pelo número de lados. N é o número de lados. Então, se eu te pedir quantos lados tem um polígono cujo ângulo central é 120 graus? O que eu faço? Eu venho aqui, o ângulo central falou que é 120. No lugar do ângulo central, eu coloco 120 é igual a 360 dividido por N. Caiu numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, 120N é igual a 360. N é igual a 360 dividido por 120. N é igual a 360 dividido por 123. Então, o polígono que possui ângulo central de 120 graus é o triângulo. É o polígono que tem 3 lados. Qual é o polígono que tem 3 lados? O triângulo. Aqui na atividade, aqui na apostila, tem um exercício resolvido que pediu para construir um hexágono regular a partir de seu ângulo central. Então, a primeira coisa, nós temos que calcular o ângulo central desse polígono. Como que eu vou fazer para calcular o ângulo central desse polígono? 360 dividido um hexágono. O hexágono tem quantos lados? 6 lados. Então, vai ficar o ângulo central é igual a 60 graus. Então, o que eu faço? A primeira coisa, eu vou lá e vou traçar com auxílio do compasso, eu vou construir a circunferência, um hexágono a partir do ângulo central. Em seguida, construímos uma circunferência de um raio qualquer. Então, eu vou lá e construir a circunferência. Centro, fiz um raio qualquer, um raio, por exemplo, de 5 centímetros. Fiz a abertura do compasso de 5 centímetros, fui lá, tracei uma circunferência. Ó, tracei o raio dessa circunferência. A partir daí, a partir deste raio, eu vou traçar um ângulo de 60 graus. Ó, a partir do raio, eu vou traçar um ângulo de 60 graus. Aí, você pode usar o seu transferidor, traçar um ângulo de 60 graus. Fez um ângulo de 60 graus? Vou lá e vou traçar outro ângulo de 60 graus. Aonde que deu? Deu aqui mais um ângulo de 60 graus. Eu sei que eu vou ter que fazer, como é um hexágono, ele tem 6 lados, eu vou ter que construir 6 ângulos de 60 graus. Então, ó, venho aqui mais 60 graus. Já tenho 180. Venho aqui e vou traçar outro ângulo de 60 graus. Vou traçar outro ângulo de 60 graus. E o último também é 60 graus, porque 6 vezes 6, 36. A partir daí, o que eu faço? Aonde foi os raios, eu vou ligar as extremidades do raio com a circunferência. Ó, um lado do hexágono, o outro lado do hexágono, o outro lado do hexágono, ó, outro lado do hexágono, ó. Então, eu construí o hexágono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir, então, para eu construir um polígono inscrito em uma circunferência, a primeira coisa que eu preciso descobrir é o ângulo central desse polígono, depois traçar a circunferência, traçar o primeiro ângulo a partir de um raio e vou traçando os ângulos adjacentes a esses ângulos para a gente fechar o polígono. Tem que fechar. Se for um pentágono, vão ser 5 ângulos de 72 graus. Se for um triângulo, vão ser 3 ângulos de 120 graus. Entenderam? Então, para fazer essa atividade, vocês vão precisar do compasso e do transferidor que você já tem que ter guardado. Então, agora eu vou deixar para vocês as atividades
6, 7, 8 e 9 da página 109. Vocês terminam, envia, mas nessa atividade vocês precisam do compasso e do transferidor. Isso você já tem que ter guardado, ok? Então, até a nossa próxima aula.